Vamos lá, criançada, então, continuando com a nossa historinha, hoje vamos fazer o capítulo 5. A história é Um Passeio pela África, autoria Alberto da Costa e Silva, narração aí JP para todos vocês, espero que estejam gostando. Ifé, a cidade sagrada, capítulo 5. Saíram num pequeno avião de manhãzinha e viram, à medida que voavam para o sul, como a paisagem de savana pardacenta se ia fazendo verde, e Fé já estava cercada de floresta. No aeroporto foram recebidos por um rapaz que se apresentou como Babatunde e disse ser estudante de português na Universidade de Ifé. O meu amigo Amadou pediu-me que cuidasse de vocês como se fossem irmãos dele. E são, na verdade, irmãos meus, porque fora da Nigéria, o Brasil é o país onde vive o maior número de iorubás, que vocês chamam também de nagôs. Pois bem, sejam bem-vindos às cidades de origem dos iorubás, ou melhor, ao lugar onde se criou a terra e onde surgiu o homem. Diante do espanto dos meninos, Babatunde sorriu. Já vi que vocês não conhecem a história. Pois bem, Olorum, o Deus Supremo, lançou do céu uma corrente até as águas ou pântanos que estavam embaixo. Por essa corrente fez descer um homem, Oduduá, com um pouco de terra numa concha de coral, uma galinha e uma palmeira de dendê. Oduduá derramou sobre a água a terra e nela pôs o dendezeiro e a ave. A galinha começou imediatamente a ciscar o solo e desse solo espalhou-o, conquistando cada vez mais espaço para as águas, e assim se formou a terra. Vamos lá, pessoal, criançada, isso aqui é história, não foi assim que se formou a terra e surgiu o homem, não, tá bom? Aqui é apenas uma historinha, uma lenda, né, no caso aí deles. Caminhando pelo centro da cidade, foram dar a uma espécie de largo no qual havia um obelisco com uns 6 metros de altura. A pedra parecia um pau grosso, ligeiramente retorcido, e numa de suas faces se via uma centena de cravos metálicos, formando uma espécie de tridente. Eis o cajado de Orunian, apontou Babatunde. Oranian era o neto de Oduduá e foi, além de Oni e de Fé, o primeiro Obá, ou rei de Benin, e o primeiro Alamfim, ou rei de Oió, que são 2 outros grandes reinos africanos. Para apoiar-se num bastão deste tamanho, tinha de ser um gigante. Eu vou diminuir um pouco o volume do nosso som, que está alto demais. Espera um pouquinho. Então vamos lá, continuando. Paramos aqui, ó. É onde fala, né, para apoiar-se num bastão desse tamanho, tinha que ser um gigante, era um bastão gigante. E era? Perguntou o Inácio. E era? Não, não era. Mas na memória do povo, este obelisco marca o local onde enterraram o seu corpo. E continuou. Oranian não foi o único príncipe iorubá a fundar estados. As histórias tradicionais contam que todos os reinos iorubás foram criados pelos filhos e netos de Oduduá, a quem este teria dado as coroas de contas com franjas cobrindo o rosto, que conhecemos como adês.
Como quer que tenha sido, era antigo costume que um novo rei iorubá, ao subir ao poder, mandasse obter o consentimento e a bênção do Oni de Ifé. Para muitos, ele continua a ser uma espécie de papa dos iorubás e dos que seguem a religião dos orixás. E acrescentou: temos hora marcada com ele. Chegaram ao palácio, um prédio enorme, ao qual se estavam sempre acrescentando novas alas. Uma secretária inglesa os recebeu e não demorou em conduzi-los até a sala onde os esperava o Oni. Ponham-se descalços, é um sinal de respeito, e não estendam a mão para apertar a mão do rei. O Oni estava sentado num sofá de madeira lavrada e com estofo de veludo. Apoiava os sapatos de feltro azul em 2 puffs de couro. Também azul escuro era a sua vestimenta, um camisolão com o peito e os punhos bordados em branco, assim como o gorro que lhe cobria a cabeça. Usava um pesado colar de coral e anéis de ouro em vários dedos. De estatura média, nem gordo e nem magro, o rei tinha os olhos ligeiramente estrábicos e usava uma barbicha cortada quase rente. Era um homem simpático. Ao aproximar-se dele, Babatundê deitou-se de bruços no chão. Os meninos dobraram o corpo em reverência. Num canto da sala, um grupo de homens de cabeça raspada e vestidos de branco cantavam baixinho. Estão a louvar-me, passam o dia inteiro me tecendo tantos elogios que já estou me convencendo de que sou bonito, brincou o Oni com as crianças. Então, vieram do Brasil? Perguntou. Sempre tive vontade de conhecer a Bahia e até mesmo ir lá comprar uma casa para estar durante alguns meses junto ao meu povo que lá vive. Quando eu fazia a universidade na Inglaterra, mais de uma vez pensei em ir nas férias ao Brasil, porém sempre acabava por passá-las mesmo em Ifé. E rindo perguntou: e vocês, o que vieram fazer por aqui? Inácio foi quem respondeu: conhecer a África, uma parte da África. Nós viemos caçar leões, não viemos caçar leões e nem viemos em busca de cidades perdidas, das minas do rei Salomão, das nascentes de um rio ou de aventura. Viemos simplesmente ver como é a África, conhecer as terras de parte dos nossos antepassados. O Oni então disse: fizeram bem em vir até Ifé. Ifé é um reino muito antigo, talvez já existisse 7 séculos antes de Colombo chegar à América. Vocês já foram ao museu aqui ao lado? Lá vocês vão ver como eram os rostos dos nossos antepassados. Eram lindos os rostos dos antepassados do Oni. As cabeças, em cerâmica ou em metal, alinhavam-se nas caixas iluminadas do museu. Eram antigas, muito antigas. Datavam do século XI ao século XV. São semelhantes às estátuas gregas, exclamou Gustavo. Parece que estão sonhando, replicou Zezinho. De volta à rua, deram com mulheres que, sentadas atrás de tabuleiros, enrolavam em folhas verdes o obará e fritavam acarajés, como em Salvador, comentou Inácio. Só que aqui as vendedoras de quitutes não vestem de branco como as baianas e nem usam blusas rendadas, mas sim vestidos e turbantes
coloridos. Vocês vão ver a réplica da Bahia em Lagos, atalhou Babatundê. Esperem até chegarmos lá. Pessoal, fechamos aqui o capítulo 5, né? A história é dividida em 11 capítulos, como eu já disse, né? São curtinhos, né? Fácil para ler e não demora muito. Tenham paciência para irmos avançando, né, com a nossa história. Ao fundo, Rodovia dos Bandeirantes, eu, JP, sou o narrador, musiquinha ao fundo também para curtir mais um pouquinho. O próximo capítulo é o 6º e chama Lagos, beleza? Um abraço a todos e até o próximo. Lembrando que eu vou postando os vídeos aqui no YouTube, né? Às vezes eu posto mais de um por dia, mas eu vou compartilhando com vocês aí no dia a dia, ok? Valeu então, boa tarde, tchau, tchau.